continuar aqui. Nós estamos hoje um pouco cansados, estou olhando para os irmãos. Alguns tiveram bastante atividade hoje. Uns com crianças, né? Outros no sol e outros em casa. Mas é bênção de Deus. Irmãos, a palavra que eu vou ministrar hoje seria melhor outro ministrar, porque tem a ver com o processo de ser abençoado por Deus. E para falar dessa palavra aqui, seria interessante outro falar, mas hoje eu quero que realmente nós aprendamos o princípio que abençoa as nossas vidas, no sentido de que se fizermos como é para fazer, vamos ver a mão de Deus junto. Quando eu digo o outro era melhor outro falar, é porque vamos falar de algo daqui e não de fora, e tem a ver com a nossa atitude em relação ao que Deus diz à sua igreja. Mas vamos abrir o nosso coração, a mente. Você pode dizer para o seu irmão, dizer assim, meu irmão, abre o seu coração, sua mente, abre a sua vida, deixa Deus falar, deixa Deus agir, e Ele vai te abençoar. Aleluia. Abra sua Bíblia em 2 Reis, e vamos começar do verso 1. 2 Reis é uma passagem muito rica em detalhes, falando do que realmente deve acontecer em nossas vidas. E é o processo de caminhada entre Elias e Eliseu, quando Elias é levado pelo Senhor num carro de fogo. Capítulo 2 em diante, vamos acompanhar aqui. Importante nós vermos o contexto. Todo mundo achou aí? Quem não achou, diga amém. Todo mundo achou. Quando o Senhor estava para levar Elias ao céu no redemoinho, Elias partiu de Gilgal com Eliseu. E disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, o Senhor me enviou a Betel. Eliseu, porém, disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Assim foram para Betel. Os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e perguntaram: sabes que o Senhor hoje levará o teu mestre por sobre a tua cabeça? Respondeu ele: sim, eu sei, mas calai-vos. Então Elias lhe disse: Eliseu, fica-te aqui, o Senhor me enviou a Jericó. Ele, porém, disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Assim foram para Jericó. Os discípulos dos profetas que estavam em Jericó se aproximaram de Eliseu e perguntaram: sabes que o Senhor hoje levará o teu mestre de ti? Respondeu ele: sim, eu sei, mas calai-vos. Então Elias lhe disse: fica-te aqui, o Senhor me enviou ao Jordão. Ele, porém, disse: tão certo como vive o Senhor, vive a tua alma, e vive a tua alma, não te deixarei. Assim ambos foram juntos. 50 homens dos discípulos dos profetas os acompanharam e pararam a certa distância em frente do lugar em que ambos haviam parado à margem do Jordão. Então Elias pegou a sua capa e dobrando, abateu com ela
elas nas águas, as quais se dividiram para os dois lados, os dois passaram em seco. Havendo eles atravessado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça antes que seja levado para longe de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada do teu espírito em mim. E respondeu Elias: coisa difícil pediste. Se me vires quando for separado de ti, assim se te fará. Porém, se não me vires, não se fará. Indo eles, andando e falando, de repente, um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. E Elias subiu ao céu com redemoinho. O que vendo Eliseu, clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E Eliseu nunca mais o viu. E pegando as suas próprias vestes, rasgou-as em duas partes, apanhou a capa que caíra de Elias e voltou para a margem do Jordão. Então tomou a capa que caíra de Elias, bateu com elas nas águas e disse: onde está o Senhor Deus de Elias? Quando bateu nas águas, elas se dividiram para um e outro lado, e Eliseu atravessou. E vendo os discípulos dos profetas que estavam em Jericó, disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra. E disseram: com os teus servos há 50 homens valentes, deixa-os ir em busca do teu Senhor. Pode ser que o Espírito do Senhor o tenha arrebatado e lançado em algum monte ou em algum vale. Respondeu ele, Eliseu: não os envies. Até aqui. Vamos orar. Pai, obrigado. E fala conosco através da tua palavra, através daquilo que o Senhor quer ministrar. Que o Senhor cresça, eu diminua. Não seja eu apenas falando, mas a tua palavra, o teu princípio ministrando no nosso coração, Senhor. Que a tua igreja venha crescer nessa noite, receber mais do que já tem recebido, Senhor. Obrigado. Mas eu sei que o Senhor tem algo para fazer na nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Esse é um texto lindo, né? Porque é um texto tremendamente espiritual. E essa caminhada dos dois traduz muita coisa. Há algumas cidades que eles passam. Quando diz que eles pararam em Gilgal, e Elias diz: fica-te aqui. A Bíblia diz em Josué que antes deles adentrarem a terra, eles pararam em Gilgal e fizeram uma aliança de novo com Deus. Eles foram circuncidados. O povo que havia morrido no deserto, eles eram circuncidados, mas a geração que saiu do deserto não tinha, nem sabia. E aí Deus fala com Josué e diz, quando aparece o anjo: santificai-vos hoje, porque amanhã farei maravilhas diante de vós. E aí Josué manda circuncidar, declarando a aliança que tem com Deus. Então a palavra julgar é tirar a pedra, ou tirar aquilo que é embaraço, ou, sendo bem mais prático, romper o pecado, remover o pecado diante de nós, tirar as pedras de tropeço. E eles estão passando por essa cidade. Você vê que é um processo. E outra coisa, a cidade de Betel é luz, e tem a ver com o encontro. Foi ali que Jacó teve um encontro com Deus, quando ia para a casa de Labão. E na volta ele também teve um outro encontro com Deus, quando o próprio anjo toca na coxa dele e muda o nome dele para Israel. Interessante isso. E quando a gente fala de Jericó, estou passando em Jericó, tem a ver com o abrir dos olhos, coisas que não se via, ou seja, a cura de Deus. E o Jordão, acho que explica mesmo uma entrega, porque Jesus se batizou no Jordão, e Jordão significa morte, e eles estão ali no processo de receber mais de Deus no Jordão.
E essa caminhada de Eliseu é muito interessante porque não era plano como aqui em Itajaí. Não é como nós que pegamos esse asfalto, um paralelepípedozinho, né? Que balança um pouquinho, mas lá o negócio era rochoso. Eram montanhas. E Eliseu está caminhando com Elias, não desgruda de Elias, porque ele queria mais de Deus. E aí, amados, é importante que a gente veja que a unção de Deus está sobre nós. E é isso que nós temos que buscar. As coisas espirituais de Deus. E para receber as coisas espirituais de Deus tem um processo. Diga para o seu irmão, você não receberá nada antes de viver o processo. Você não será nada antes de viver o processo. Não adianta. Muita gente está querendo, mas não quer viver o processo. Não quer mudar a forma. E olha, e para receber e ver as coisas impossíveis de Deus, tem algo que nós temos que fazer diante do Senhor. Amém? A gente precisa abrir o coração e trazer esses princípios aqui que Elias e Eliseu viveram. A história não vai acontecer mais, mas diga para o seu irmão, mas os princípios ainda estão vivos. Tem coisas que você lê na Bíblia que você diz a história. O que está por trás é o que nós temos que viver e buscar diante de Deus. Porque Deus é o mesmo Deus que tem feito grandes coisas. Aleluia. E uma coisa importante que eu preciso falar para você: por que nós não recebemos algumas coisas? Pergunta para o seu irmão, por que você ainda mesmo sendo fiel não tem recebido? Já parou? Opa! Voltou? Por que a gente não tem recebido? Por que as coisas não estão acontecendo na nossa vida? Mesmo a gente sendo fiel, sincero, e às vezes a gente até por ignorância, a gente acaba perdendo o que Deus quer fazer. Então nós não temos recebido porque não estamos vivendo o princípio. Diga para o seu irmão, modelo não se busca, o que se busca é princípio. É desse jeito aí. A gente às vezes não é abençoado porque nós temos medo de se abrir para o novo de Deus, as coisas novas de Deus, porque Deus quer fazer. Então eu quero te desafiar a pegar isso aqui que eu vou falar hoje. E o primeiro passo, sem muita delonga, é que para ver o impossível de Deus agindo e para receber de Deus o que Ele tem para dar, primeira coisa, e diga isso para o seu irmão, por isso que eu falei, né? Era bom outro falar, mas eu estou falando. Então honre a sua liderança espiritual. Honre a sua liderança espiritual. Sem isso, não se recebe. Honre a sua liderança espiritual. Não sou eu que estou dizendo, a Bíblia está dizendo. E não dá para questionar a palavra de Deus. Então é necessário primeiro respeitar para ser. Diga para o seu irmão, isso pode ser. Porque ninguém dá o que não tem. E olha, não adianta ficar só olhando para a vida das pessoas e dizer, olha, eu queria ser assim. Primeira coisa, tem que respeitar. Celebre o que o outro tem, depois isso te virá para a sua vida. Aquilo que você não respeita, você não recebe. Foi por isso que Eliseu andou com Elias. Sobe morro, desce morro, bate na pedra, para um pouco. O que você não respeita, porque você não recebe.
Isso até lá na sua empresa, na sua escola, na sua casa. E vou dizer mais, hein? Filho que não respeita o pai, não recebe a bênção dos pais. Acho que os pais gostaram agora. É desse jeito. Você quer ser abençoado? Quer ter uma família feliz? Mais do que a sua família teve? Começa a respeitar. Liderança espiritual. E é desse jeito. Aleluia. Então, para o negócio acontecer, é preciso isso. Então, esse princípio tem efeito bumerangue. Eu libero e volta para mim. Por isso que nós fizemos um jejum, e em fevereiro nós vamos começar um jejum de 21 dias. 21 dias. Mas não vai ser de carne, não. Vai ser da língua. É isso aí. Glória a Deus. Então, meu irmão, é importante que eu comece a perceber isso. Tudo que eu recebo porque eu respeito. Eu lembro de muitos homens de Deus. Lembro do pastor Hilário, que já partiu com muito respeito e carinho. E é bem interessante, porque quando o pastor Hilário dizia assim: olha, Everaldo, você pode ir comigo? Eu vou. Pode jejuar comigo? Por isso, jejuo. Então, parte daquilo que hoje tenho vivido vem dele. Um grande homem de Deus. E um homem que juntou muitos casais. Eu admirava essa paciência e a maneira de ser desse homem. Ninguém estava dando uma bala por ele, mas um grande homem de Deus. Como a Adriana disse aqui, no sábado, da vida dele saiu alguns ministros, pastores. O que eu respeito é o que eu recebo. Aí eu começo a lembrar do pastor Camilo. Amado homem de Deus, mas quando chamava na chincha, pegava mesmo. Às vezes nem eu gostava, mas doía no começo, mas depois era gostoso. Depois assoprava. E aprendi com esse homem. Fidelidade. Aí veio o pastor João, professor, sistemático, alguém que dizia: eu acredito em você. E é assim que a gente vai, que eu respeito o que eu recebo. E depois teve o pastor Sérgio, mesmo pouco tempo que viveu aqui, mas eu mesmo disse: olha, conte comigo, independente de qualquer coisa. O que isso tem a ver com essa conexão aqui? O que eu respeito é o que eu recebo e retorno para a minha vida. Então é importante nós começarmos a entender que é preciso respeitar liderança espiritual. É imprescindível. Nós que queremos um ano de crescimento, gente, nós queremos ver o impossível de Deus, e é um princípio prático e básico. Olha, o que eu vou dizer aqui é o seguinte: isso num nível psicológico, não é revelação espiritual, é vivência, é de conversar e ver as atitudes
atitude das pessoas. Quem não respeita a autoridade em casa, não vai respeitar na fábrica, na empresa, em lugar nenhum. Vai ter problema. E olha, descobri também que até no inferno tem liderança e hierarquia. Lá também o diabo que manda. E depois vem descendo seus irmãos. Agora, é melhor estar no céu, né? É melhor viver para Deus. Em qualquer lugar que a gente for, vai ter liderança espiritual. E um povo que quer crescer, que quer ver o impossível de Deus, precisa reconhecer isso. E olha, eu digo para você, com dor no coração, isso que eu vou falar: sem isso não há crescimento. Não há crescimento espiritual e nem ministerial. Fazer, qualquer um faz. Ser é para aquele que compreende o que Deus está movendo. Aleluia. Diga para o seu irmão: se você quer crescer espiritualmente, honre a sua liderança espiritual. Honre. Mas irmãos, olha só, aqui não é concordar, não é dizer que está tudo bem, não é. Não é simplesmente dizer assim: não, eu vou deixar desse jeito. Não é isso. É você saber qual é o caminho que está sendo conduzido. É entender como é que Deus está trabalhando na igreja, na vida da igreja, qual é a visão, é entender isso. Tudo bem que você não gosta do preto, mas o preto é fundo. Tudo que colocar ali vai aparecer com as luzes agora. Amém? É fundo. Aleluia. A gente tem que se abrir para isso. Então esse processo traz bênção de Deus para a nossa vida. E eu quero dizer para você isso. Então Deus não manda gostar, Deus manda amar, honrar, se submeter. E para isso é preciso obedecer o Senhor. Diga para o seu irmão: Deus não manda gostar. Gosto é preferência. Tem gente que gosta de mim, tem gente que não gosta. Tem gente que gosta de sair comigo, tem gente que não gosta. Mas Deus manda amar. Um gosta de pagode, outro sertanejo, outro de jazz. É gosto, é preferência. Agora, Deus manda amar. Aqui é justamente isso, esse é o processo, é o princípio. A honra vem baseado nessa marca do amor. Se gosto significa preferência. Diga para o seu irmão: amor e aceitação. Amém, igreja? E a Bíblia diz o seguinte: e a ele deu uns apóstolos, outros profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. E o mais interessante é Timóteo 5,17: aos presbíteros que governam bem, sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. A Bíblia diz que você precisa honrar a sua liderança de maneira dupla. Se você respeita o seu patrão, sua diretora, seu diretor, seu encarregado, na igreja o respeito é dobrado, a honra é dobrada, é dupla honra. Esse silêncio é terapêutico. É dupla honra. Você quer entrar no processo de Deus e ver o impossível de Deus? Comece assim. Diga para o seu irmão: falar mal da liderança é perda de tempo. Isso dá azar.
azar, gente. Azar. Teve um dia que eu falei lá umas coisas, o pastor Hilário, falei mesmo. Juntou um grupo lá e botaram um pouco de pilha, eu falei mesmo. Porque tem gente que bota pilha, joga gasolina e fogo pé. Aí eu estava na escola bíblica, por isso que é bom ser de Deus. Vai lá. Aí eu fui para o gabinete, pastor, eu falei assim, exato. Me perdoe, a palavra ministrou no meu coração, eu sei que eu errei. Sabe o que aconteceu? Ele descobriu que podia contar comigo. E aí, a minha conversa com ele era: como é que você está? O senhor está bem, pastor? E eu nunca vi aquele homem chorar. Mas quando se perguntava algo nesse sentido, alguns momentos ele chorava porque podia falar. Aleluia? Então é desse jeito. Respeite a sua liderança e faça isso dando dupla honra, em nome de Jesus. É preciso respeitar esse chamado. Amém? E se eu respeito esse chamado, esse processo, eu vou ser abençoado. Porque de um poço não sai duas águas. Ou sai a água salgada ou sai doce. Amém, igreja? E eu quero ser abençoado. Eu quero viver os processos de Deus. Eu vejo crescimento na minha vida, na tua vida. Aleluia. E tudo que eu lembro desses homens de Deus, lembro com carinho. Nunca me esqueço. Tem um irmão que não está mais aqui, mas o pastor Camilo ia viajar. Ele ia para o Espírito Santo. Aí veio um irmão, pastor, vim te abençoar. Abençoar a viagem. Aquilo me ensinou honra. E não tem uma pessoa que conheceu o pastor Camilo que não dissesse algo bom daquele homem. Só quem era rebelde, da pá virada, que não queria ser ensinado. Mas aqueles que andaram junto leram de algo muito bom, muito bom. Amém? Aleluia. Outra coisa, ande do lado de quem tem um nível espiritual mais elevado. Diga para o seu irmão: não é alguém melhor, não é alguém que tem mais, é alguém que já fez a caminhada um pouco mais do que você. Porque tem gente que diz, né? Anda com quem é melhor do que você, que é muito bom, faz tudo melhor. Não é isso. Existem pessoas que tiveram mais experiência na vida. E a gente tem que andar com gente que já fez a caminhada. E quem já fez a caminhada vai dizer: olha, poxa, não vai por esse caminho que eu errei, eu bati com a cara no chão. Então vai por esse caminho aqui. É a mesma coisa a gente olhar para um casal experiente e dizer: olha, o que vocês erraram? Nós erramos nisso. Não faça isso que nós fizemos. Eles não são melhores, é porque existe mais experiência. A pessoa tem mais experiência. A Bíblia diz no verso 8 desse texto que lemos: então ele tomou a sua capa e a dobrou, feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados e passaram ambos em seco. Ô crente, com quem tu tem andado? Com quem tu tem andado? Com quem tu tem andado?
para o seu irmão, cuidado com o espírito de transferência. A Bíblia diz em Números 13, você viu os espíritos? Os caras não eram qualquer um, era gente da alta, gente pós-graduada, príncipes. Eles viram a terra, eles comeram da terra, trouxeram fruto da terra, e disseram para o povo: para nós não dá. É a mesma coisa alguém dizer para nós assim: não adianta entrar em célula, que esse negócio não é de Deus. A Bíblia diz que Deus acrescentava à igreja os que iam sendo salvos, e não havia tempo. A igreja na casa de Lídia, a igreja na casa de Epáfras, a igreja na casa de fulano, Beltrano, a igreja estava na casa e a igreja crescia. Então eu quero te desafiar a perceber com quem você tem andado, porque dependendo com quem a gente tem andado, é roubado de nós a nossa fé, é roubado de nós aquilo que nós estamos buscando em Deus. E Eliseu, ele não desgruda de Elias, porque ele sabia, tinha muito mais da vida de Elias do que ele pensava, e ele permaneceu. Ele respeitou a liderança espiritual de Elias. Segundo, ele caminhou com Elias, porque Elias não era melhor do que ele, mas tinha mais experiência com Deus. E isso fez a diferença. Isso fez a diferença. Cuidado com quem você tem andado. Cuidado aí. Diga para o seu irmão: diante das oportunidades, peça a bênção espiritual. Peça a bênção espiritual. Eu estou pedindo crescimento espiritual e multiplicação para Deus. Não é só para encher gente. Quando a gente enche de gente, diga para o seu irmão: a gente tem também muito problema. Mas quando a gente caminha, trabalha o discipulado, leva o crescimento, a maturidade, também a cura e a solução de Deus. Diante das oportunidades, pensa a bênção espiritual. Tremendo isso. Você tem que pedir o que de fato vai te abençoar. Se você fosse pedir algo para Deus, o que você pediria? A Deus, eu quero aquele carro novo, eu quero aquela casa, mesmo que seja da minha casa, minha vida. Geralmente a gente está pensando em algo para a gente usar, mas Eliseu pediu unção. Eu tenho aprendido que com a unção também vem os benefícios de Deus para nos ajudar a usar as coisas que são necessárias aqui. Agora, se você tem a oportunidade de pedir algo para Deus, você tem que saber o que pedir. Aleluia! Em nome de Jesus. E sucedeu, havendo eles passados, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada do teu espírito. Você precisa desejar coisas espirituais. Tem coisas que você comprou ontem e você diz: preciso de uma nova. Você usou um vestido hoje novo aqui na igreja, semana que vem você não quer vir mais com ele. É aquela rasteirinha, ou é aquela camisa, né, masculina da Dudamina, você vem com ela hoje, eu quero outra cor, não quero repetir, eu sempre quero algo novo. Mas Eliseu pediu unção. Você quer viver o processo de ver as coisas impossíveis de Deus acontecendo? Respeite liderança espiritual,
ande com alguém que está no nível espiritual, numa caminhada com Deus. E terceiro, na oportunidade, peça coisas espirituais para o crescimento dele. E aí é interessante que Elias diz: coisa dura pediste. Não é qualquer coisa que tu pediste. O que você pede para Deus precisa estar diretamente ligado ao coração de Deus, para que aquilo que você recebe de Deus não te conquiste, mas que você seja usado por Deus, com a unção de Deus, para abençoar pessoas. Aleluia. Caminhando aqui, quarto, deseje ter uma visão espiritual aberta. E diz: coisa difícil pediste, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará, porém se não, não se fará. Por que visão espiritual aberta, irmãos? Porque Deus está mostrando para Eliseu que ele precisava não apenas ver o homem Elias, mas ver o Deus que estava por trás de Elias. A igreja, se quiser crescer, vai ter que abrir o leque. A igreja, se quiser crescer, você que se quer crescer, vai ter que começar a ver outras coisas que você não tem visto, ter um discernimento do que Deus está fazendo, do que Deus quer. E eu creio que uma das coisas que nós temos que fazer é entender o princípio e o processo da unidade, para a gente começar a ver a amplitude das coisas de Deus. A nossa visão para o crescimento vai ter que se abrir. Nós estamos acostumados com a gente mesmo, família, coisa boa, tá, família. Já pensou? A gente faz fechada, churrasco, seja o que for, o povo faz, gosta de estar junto. Mas crescimento é preciso abrir o coração para outros e seguir no mesmo plano. E para eles eu receber, ele precisava ver Elias sendo tirado. Ele precisava ver a mão de Deus agindo. E nós todos temos que estar no mesmo prumo para ver Deus agindo. Você precisa ver Deus no processo de mudança e de crescimento da igreja. Diga para o seu irmão: orquestra desafinada dura pouco. Quem não está afinado, conjunto desafinado, é ruim ficar junto. A gente acaba querendo, mas agora não está afinando, né? Graças a Deus. Graças a Deus. O que eu quero dizer com isso? A Bíblia diz em João 4,35: não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. Uma coisa é, nós temos que ver as coisas acontecendo, nós temos que ver o crescimento. Eu tenho que ver Deus agindo. Jesus olha para o campo está verde, não está maduro, mas ele diz: olha, o campo, o trigo está maduro, está branco, e nós podemos colher. E quando a gente começa a ver o que Deus está vendo, mesmo não tendo, é aí que é o pulo do gato, porque daí a gente vai caminhando para aquilo que estamos sonhando. Aleluia. Eliseu não desnudou, ele viu. E o que aconteceu? Ele está com o espírito de Elias sobre a sua vida. Ele nem tinha percebido até que ele tocasse nas águas. Até que ele tocasse nas águas, ele viu: é Deus que está aqui. As pessoas, os outros viram. Os outros viram. E isso é tremendo. Se for só na base do dinheiro, a igreja não vai a lugar nenhum. Uma coisa interessante: a minha oração é que a
nos indenize e nós estejamos indo lá para o começo da BR, no final da rua. Porque eu vejo coisas maiores. Estacionamento, vejo você estacionando aqui, alguns estacionando lá na rua. Tem que ter estacionamento, tem que ter salas para aquilo que queremos fazer. Tem que ver grande. Então, se for só na base do dinheiro, nós não vamos, irmãos. Mas a fé é isso. Tem que ver. Eu tenho que sonhar. E uma coisa eu aprendi: não quero mais sobreviver, eu quero viver. Diga para o seu irmão: comece a viver, porque tem gente só sobrevivendo. Eu quero ver a graça de Deus na gente. Aleluia. Jesus está dizendo: o campo está branco, meio que todo verde. Ele está vendo o negócio acontecendo. Não é quanto eu tenho, mas é o quanto eu estou vendo. Aleluia. O que vendo Eliseu chamou meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais viu, e pegou as suas vestes, rasgou em duas partes. Olhe para cá um instante. Essa palavra pai, no original, não é Abba. Tem a ver com o pai espiritual. Tem a ver com o discipulador. Tem a ver com o mestre. Aonde eu quero chegar? Se eu respeito a liderança espiritual, eu vou ser abençoado. Se eu começo a andar no nível espiritual de pessoas que estão no nível espiritual elevado, eu sou abençoado. Se eu olho para a palavra aqui e começo a ver que na oportunidade eu peço que é espiritual, e a minha visão abre, o grande pulo do gato está aqui. É quando ele compreendeu que o seu mestre, porque Eliseu era moço de Elias, quando ele recebeu de Elias o espírito profético, e isso faz a diferença. Quando eu consigo entender o princípio da honra. E os homens que estavam seguindo a eles? Não sei tu, mas eu não consigo servir a Deus de longe. Sempre vai haver pessoas caminhando com Deus, buscando a Deus de longe, vendo Deus agindo, mas não entrando no nível espiritual. Se eu quero ver o processo de ver o impossível de Deus acontecendo, eu necessito mergulhar no nível de entrega para Deus, aonde eu sirvo a Deus no nível ministerial e não de longe. E eu creio que eu estou falando para pessoas inteligentes aqui. Não dá para servir a Deus de longe, porque você vai procurar e não vai achar. É isso que eu quero dizer para você hoje. Ou você e eu entremos no processo e caminhemos, fazemos
a caminhada, Gilgal, Betel, Jericó e Jordão, sem isso, o crescimento não vem. Porque Deus pede que haja uma disposição de se liberar. Eu preciso me envolver com aquilo que Deus tem colocado na minha mão. Aleluia. A Adriana começou lendo sobre Nicodemos. Quem não nascer de novo não pode ver o reino. E vou dizer uma coisa, irmãos: quem não nasceu de novo nunca vai entender coisas espirituais. Vai questionar, vai explicar, vai filosofar. Tudo bem, vai filosofar, mas as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Quem não nasce de novo nunca vai ver, nunca vai sair de Gilgal, nunca vai sair nem passa por Betel, nem por Jericó e nem chega ao Jordão. Eu quero te desafiar a viver o impossível de Deus, entregando não apenas algumas coisas, não apenas olhar as coisas de longe, mas se envolver com o que Deus quer fazer. Nós queremos crescer, mas precisamos caminhar nesse processo de vida. Eliseu só recebeu porque permaneceu. E a caminhada não foi como daqui no centro, foi longe. Eu quero desafiar a perceber isso. Você quer as coisas impossíveis de Deus, você tem que viver os processos, tem que pagar o preço. Todo mundo quer a bênção de Eliseu, mas ninguém quer pagar o preço que ele teve de andar com Deus e buscar a Deus. Todo mundo quer que Deus abençoe. Todo mundo quer as portas abertas, mas você está disposto a pagar o preço de andar com Deus e ver Deus agindo até que você seja abençoado por Ele e a bênção permaneça sobre você? É muito tremendo isso, a vida de Eliseu, porque no ministério dele houve 14 milagres. E o último foi quando um soldado ia ser enterrado na sua cova. Quando ele caiu sobre os ossos de Eliseu, ele ressuscitou. O último milagre. Porção dobrada. Elias teve 7 operações, ele teve 14. O que eu quero dizer com isso? Tem que pagar o preço. Você quer ver a igreja crescer? Tem que pagar o preço. Quer ver sua casa abençoada? Pague o preço de andar com Deus. Quer ver Deus agindo na sua vida? Pague o preço. Dedique o seu tempo, dê mais para Deus. Tem gente que quer ter as coisas sem dar nada, quer comer de graça. Você já viu? A gente come de graça uma vez, depois o povo acha ruim. Você já viu? Tem que pagar um preço. Você está disposto a pagar um preço? O preço de Eliseu? O primeiro passo é deixar o pecado. Sabe o que é pecado? Tudo que desagrada a Deus. Primeiro passo. E eu poderia enumerar muita coisa aqui. Gilgal, deixa o pecado. Porque quem não deixa o pecado não se encontra com Deus. Porque a mente fica cauterizada. E eu vou me justificar sempre. Eu descobri, ou a gente confessa e deixa, ou vai viver esse ciclo o tempo todo. Gilgal, deixa o pecado para ter um encontro em Betel. Percebe isso? E Jericó é para ser curado. Depois do encontro, é claro, ninguém fica a mesma pessoa depois que ouve a voz de Deus e tem a mão de Deus sobre a sua vida. Eu nunca vi uma pessoa que ficasse a mesma pessoa quando se encontrasse com Deus ou ouvisse Deus falar. Porque quando Deus se manifesta, Ele faz algo na nossa vida. E o quarto passo é o Jordão,
negócio de dizer, eu sou assim, vou viver assim, eu sou desse jeito. Mentira do diabo. É justificativo. A gente quer mentir para si mesmo. Eu tenho que aprender a ser eu. Sou desse jeito. E aí eu vou para o Jordão. Porque batismo, para quem quer entender, é uma entrega profunda para Deus, para viver uma vida ministerial. E Jesus exemplificou isso na cruz do Calvário. Muita gente se batiza e não se entrega. Mas aquele que faz o negócio verdadeiramente, olha, ele sabe que daqui não dá para voltar mais. Você está disposto a isso? A deixar Deus agir na sua vida? Ou viva religiosamente? A gente até recebe umas impressões, gente. Chega o tempo que a gente diz, isso aqui está tão repetitivo que a gente quer coisa nova. Eu acho engraçado que os irmãos dizem, não tem um cântico novo. Eu digo para os irmãos, nós precisamos sair cântico novo, porque isso está tão batido, né? Aí a gente começa a compor para trazer música nova. E daí, o que você vai fazer? Vai pagar o preço e entrar no processo para ver o possível de Deus? Ou você vai ficar desse jeito aí? Amém? Vamos pegar. Porque Deus quer abençoar a sua vida. E tudo que eu estou falando aqui é bíblico, gente. Bíblico. Você precisa tomar a decisão. Ou você reconhece que precisa entrar no Jordão, passar esse processo, ou você vai dizer, não, minha vida está boa assim. Pelo amor de Deus, não coloca a culpa em mim. Eu já estou passando máquina zero, está passando a 1. Cabelo, máquina zero. Passava 1. E agora eu estou passando a 0. Porque é você com Deus. O amor à parte, você precisa decidir entrar nesse processo para ver o possível de Deus. Você quer ver as coisas impossíveis de Deus agindo? Se você quer, eu quero te convidar a ficar de pé. No nome de Jesus. Mas eu te busco. Eu te encontro. Te conheço, mas eu te amo. Sentir teu coração. Que eu possa suportar tua paz viva, extasiante. Senhor, eu quero te convidar a orar comigo aqui na frente. Você que se levantou, você que sabe que esse é o processo de ver o impossível de Deus. Quero te convidar a estar aqui. Vamos orar, vamos cantar esse cântico. Vamos orar no nome de Jesus.
vazio.